Olá a todos, sejam bem-vindos uma vez mais ao nosso programa Palavras Cruzadas, onde já estamos na lição número 10. Parece que foi ontem que começamos a primeira lição, não é? E nesta lição de hoje vamos falar sobre um tema muito interessante e sobre várias teorias que são defendidas pelo cristianismo, mas que realmente não são teorias bíblicas, não é? Vamos ter aqui uma conversa muito interessante. Esperamos que vocês do outro lado possam aprender, assim como nós também temos aprendido aqui, possam participar, apesar de não poderem estar aqui diretamente conosco, não é? O título da nossa lição desta semana é Os Fogos do Inferno. Imagina, até parece título de um filme. Interessantíssimo, não é? Antes de começarmos a falar diretamente, vou dar as boas-vindas à Sandra. Seja bem-vinda. Olá, Isilda. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, conforme estiverem a ouvir. Prazer. Olha, querida amiga, sim, não é uma lição muito fácil, mas não deixa de ser interessante e aprendemos bastante com ela. Exatamente. O título não é assim muito simpático, não é? Pelo Pois. menos pela ideia que erradamente se tem às vezes das coisas. Quando falamos de inferno, pensamos sempre em alguma coisa terrível, não é? Culturalmente foi assim que nos foi ensinado. Mas, com a graça de Deus, a Bíblia esclarece-nos sobre tudo o que é importante para que possamos, tal como diz o verso áureo, examinar tudo e reter o bem. Não é? É isso que nós esperamos fazer agora, nesta breve conversa que vamos ter sobre este tema que nos fala sobre... Está este trimestre todo ligado à morte, não é? Exatamente. Mas eu gosto particularmente da última parte do título deste trimestre, que diz a esperança futura. E, efetivamente, é isso que esta lição também nos vai mostrar. Nós devemos estar felizes porque existe sempre uma esperança. Exatamente. A introdução da lição começa-nos a contar um poema, não é? De um escritor italiano que escreveu uma obra famosa que por acaso tem passado cá em Portugal nos últimos tempos, que é a Divina Comédia. Uhum. Fala sobre uma viagem fictícia da alma após a morte, não é? É uma teoria que, na verdade, é conhecida por muitos e provavelmente acreditada, não é? Que fala sobre para onde é que a alma vai após a morte, não é? Este poema fala sobre três teorias. A primeira é que a alma vai para o inferno, no interior da terra. A segunda é que a alma vai para o purgatório, onde o espírito humano pode limpar-se e depois tornar-se merecedor do céu. E a terceira opção é que vai para o céu, vai para o paraíso, não é? Onde fica na presença do próprio Deus. Embora isto era uma ficção, a verdade é que, infelizmente, estas palavras acabaram por ter uma influência muito importante na teologia cristã, especificamente sobre a teologia católica romana, não é? Que fala sobre a imortalidade da alma, acaba sendo uma crença mesmo, infelizmente, onde as pessoas acreditam que o ser humano, depois da morte, ou vai para o céu, não é? Diretamente, ou vai para o inferno, ou aquela pessoa que não está nem no céu nem no inferno fica no purgatório até que a sua alma seja libada pelos seus entes queridos, então depois vai para o céu. E estas teorias estão muito longe de serem teorias bíblicas, apesar de serem defendidas por teólogos, né? Apesar de serem teorias digo não, de serem crenças mesmo, não é? Ensinadas não só na Igreja Católica Romana, mas por várias denominações protestantes, não é? E nós vamos ver essa semana que, infelizmente, estas teorias são teorias não bíblicas. E vamos falar, claro, sobre a visão bíblica do que acontece após a morte. Sabes, Isilda, quando eu li aqui a introdução, pensava que realmente Satanás é muito sábio, não é? Ele é capaz de transformar um poema
na base de uma teoria que afasta completamente a humanidade daquela que é a verdade bíblica. Exato. E a imortalidade da alma é uma coisa que se vai entranhando culturalmente, e quando damos por nós, às vezes até nós próprios que sabemos qual é a verdade bíblica, às vezes estamos a ter algum tipo de conversa que resvala, não é? Porque Sim. é importante nós meditarmos sobre isto, porque efetivamente são muitos os filmes, são muitos os livros, são muitas as séries, até bandas desenhadas feitas para as crianças, que vão introduzindo esta teoria, esta doutrina falsa da imortalidade da alma, e que passa a ser uma coisa aceite comumente. Não é? E com facilidade nós estamos a ouvir dizer às crianças: está lá no céu, é uma estrelinha, não é? Portanto, isto realmente é importante pensarmos, e nós cristãos devemos estar muito atentos àquilo que vemos, àquilo que ouvimos, mas principalmente àquilo que os nossos filhos veem e ouvem, porque efetivamente esta teoria passa com muita facilidade em quase tudo o que nos rodeia, se estivermos bastante atentos, não é? Exatamente, é verdade. Bem. E nós, E agora e nós vamos para os acabamos. vermes. Vamos para os Exato. vermes imortais? Vamos para os vermes imortais. Marcos 9, 42 a 48 fala da história. Das palavras de Jesus são muito bem conhecidas, né? Se o teu olho, ou se a tua mão, ou se o teu pé te fizer tropeçar, melhor corte-o, né? Melhor é entrares para o céu mutilado do que tendo as duas mãos, ou os dois pés, ou os dois olhos, ires para o inferno, onde os vermes ou os bichos não morrem e o fogo não se apaga. Então, esta passagem bíblica é interpretada de uma forma que acaba sendo também, infelizmente, acreditada por muitos, mas é uma teoria não bíblica, que diz que faz alusão à suposta alma desencarnada, não é? A própria teoria da imortalidade da alma, que o ser humano, quando morre, vai, nesse caso, os que forem diretamente para o céu, o corpo é desfeito, mas ele fica vagueando, não é? E depois da morte, os que não foram para o céu, ou os que vão para o inferno, ou os que ficam no purgatório, ficam entre o céu e o inferno. Quer dizer, claramente essa teoria diz que a alma não morre, não é? A alma fica a vaguear. Ou é o tormento eterno, não é? E aquelas pessoas que forem para o céu, quer dizer, o que eles dizem é que os que ainda não estão no céu ficam a vaguear aqui pela terra, chamadas almas desencarnadas, não é? A verem o nosso sofrimento. A verdade é que nós já vimos muitos filmes a falar sobre isso. E parecendo que não, muitos de nós acabamos. Eu própria cresci com essa teoria, não é? Eu lembro-me quando era mais nova, o meu sobrinho, um dos meus sobrinhos, morreu. Eu gostava muito daquele menino, era o meu primeiro sobrinho. Ele tinha 2 anos ou por aí. E eu sempre que estivesse triste, eu olhava para o céu e a estrela mais brilhante, eu dizia que era ele. Dizia, olha, o meu sobrinho está aqui, olha, está a olhar por mim. Eu falava com a estrela como se estivesse a falar com ele. Então, nós crescemos com essa teoria de que os nossos entes queridos, quando morrem, a alma desencarnada, quer dizer, não está no corpo, mas a alma está por aí, vendo o que nós estamos a fazer, consegue nos ouvir, consegue nos perceber, consegue... prontos. Mas o que... Realmente, este texto quer dizer, quando diz de vermes imortais ou bicho, não é? Há versões que também usam essa expressão, está-se a referir a uma mensagem metafórica, não é? Que retrata um campo de batalha, isto está em Isaías, não é? Isaías 66, 24. Deixa só situar aqui um bocadinho. Quando Jesus Exato. está a falar sobre isto, Jesus está a usar por base um quadro que nos aparece em Isaías 66, 24. Exato. E neste quadro fala sobre o vale dos filhos de Enon e o que é que existia neste vale? O que existia neste vale eram efetivamente cadáveres, não é? Que estavam
e junto naquele vale, junto com aqueles cadáveres, estavam lixo comum. E nós sabemos que o lixo era queimado, não é? Ainda hoje em dia, em alguns sítios, infelizmente, essa é a norma. E quando Jesus vai buscar este quadro, porque nós sabemos que aquele povo conhecia as Escrituras, não é? E então Jesus vai usar este quadro para fazer uma analogia àquilo que iria acontecer, não é, com os ímpios, ou seja, para explicar que os gentios seriam efetivamente destruídos, não é, até não sobrar nada, nada iria Exatamente. sobrar. E é interessante vermos que vão buscar efetivamente estas palavras de Cristo, sem situarem a ligação com aquilo que ele estava a fazer em Isaías 66, para justificar uma teoria que, efetivamente, é uma teoria que não tem fundamento bíblico, até porque tu, repara, a lição diz-nos e muito bem, não é? Como é que seria possível, não é? Nós estarmos a falar sobre os vermes serem imortais, se tudo o que está nesta vida, aqui neste mundo, não é de forma alguma imortal, não é? A única coisa que é eterna é a vida. Ora, e a vida é quem? É Deus. Ele é o único que nos dá a vida. Portanto, nada, nem os bichos nunca poderiam ser eternos. E aqui, quando diz que os bichos que nunca morrem, o que nos quer dizer é eles não vão nunca finalizar. Porquê? Porque vão aparecendo sempre mais cadáveres e mais cadáveres e mais cadáveres, e eles têm sempre uma tarefa que parece que não tem fim, não é? Mas isto não quer dizer que efetivamente estes bichos ou estes vermes sejam imortais, e nada está aqui nestes textos que nos fale ou que nos leve a pensar nas tais almas, como tu falavas, desencarnadas, não é? Portanto, Exatamente. é importante nós percebermos que Jesus aqui não usou estas palavras do nada, ele usou com base naquilo que estava em Isaías. E é errado quando as pessoas vão e usam isoladamente. Aliás, todas as teorias que não têm fundamento bíblico são feitas assim, não é? São textos que são retirados isoladamente e que depois são deturpados para encaixar naquilo que o homem quer, e neste caso, conforme a vontade de Satanás, não é? Exatamente. Realmente, crendo nisso, não faz nenhum sentido, não é? Aqui Uhum. também diz que este termo vermes imortais faz ênfase de que os bichos não deixam a sua tarefa destruidora incompleta, não é? Eles até destruir o corpo mortal completamente. Então, eles continuam a devorar os corpos dos ímpios até que esses corpos sejam completamente destruídos, não é? Em Uhum. contraste com o que acontece com os fiéis, com os filhos de Deus, que irão habitar alegremente nos novos céus e na nova terra, não é? Que vamos adorar a Deus em sua presença. Realmente, no final de tudo, o que temos é isso, ou a morte eterna, não é? Para os ímpios, ou a salvação eterna. Não há Pois, meio termo. o que Jesus queria efetivamente fazer perceber àquelas pessoas era exatamente estas duas hipóteses. A escolha é exatamente aqui, nestes dois caminhos. Ou realmente nós vamos estar destruídos até não sobrar nada, ou vamos ter a oportunidade de estar no céu. Portanto, a escolha continua a ser nossa. É interessante, tu disseste muito bem, não há meio termo, não é? A salvação ou sim ou não. Não há um ninho. O ninho é alguma coisa que Satanás criou para nos iludir, não é? Exato. E toda esta teoria da imortalidade da alma não é outra coisa a não ser uma ilusão que ele criou, efetivamente, tal como vamos perceber no resto dos outros dias da semana, para nos levar a pensar que realmente Deus é um Deus mau, vingativo, não é? E que nele não há justiça. É exatamente isso que a lição de segunda-feira, penso eu, que vai esclarecer mais um bocadinho, não é? Exatamente. Acho que agora podemos passar para a lição de segunda-feira mesmo, que é os Uhum. fogos do inferno, que é também outra teoria não bíblica, mas que grande parte, podemos dizer, dos cristãos, não é, acreditam, Uhum. os fogos do inferno, que as pessoas, que existe um fogo no inferno a arder eternamente, onde aqueles, que os ímpios que são destruídos
lá fica, quer dizer, os que morreram, os que continuam a morrer, os que supostamente achamos que não estão salvos, então estão no inferno a arder eternamente. Imagina qual é o conceito que a pessoa vai ter de um Deus que nós dizemos que é um Deus de amor, não é? Um Deus que não quer que a raça humana sofra, mas que se satisfaz com o sofrimento eterno da raça humana. Esta teoria realmente é antibíblica, sem Pois, dúvidas nenhuma. repara, a lição diz-nos e muito bem que quando diz a ti o versículo bíblico que diz até que não haja mais raiz ou ramo. Portanto, o que nos diz aqui é que realmente vem reafirmar aquilo que já dissemos no domingo. O que Jesus e o que Deus quer que entendamos é que realmente para erradicar o mal será necessário que os ímpios sejam destruídos totalmente. Agora, o que é estranho é as pessoas ligarem. Repara, a eternidade, quando falamos de alguma coisa eterna, falamos de Deus, não é? Agora, há alguma coisa neste mundo eterna? No mundo onde nós estamos? Há alguma coisa eterna? Não há. Não. Não há. Tudo acaba, tudo tem um fim. Ora, se tudo tem um fim, não é eterno. Portanto, porquê é que, não é? Nós dizemos isto para algumas coisas, mas depois naquilo que não nos convém já dizem, não, mas vai ser um fogo eterno, não é? Quer dizer, e depois há outra coisa ainda um bocadinho mais espantosa, que é, então se Deus realmente é um Deus, como tu dizias e muito bem, toda a vida humana deriva de Deus, não é? Ele é a fonte da vida. Então, para que aquelas pessoas ficassem eternamente num lago a padecer, não é? Porque Deus teria que lhes estar a dar a vida, é ou não é? Portanto, Deus teria que sustentar-lhes a vida para os atormentar. Ora, quem conhece Deus sabe que isto nunca seria possível, não é? Deus nunca, se Ele deu o seu próprio filho, se Ele veio morrer no nosso lugar, se Ele se dispôs a sofrer aquilo que nós devíamos sofrer e a pagar, não é? Aquilo que é o salário do pecado, quer dizer, agora ia pôr os seus ímpios, ou as suas criaturas, não é? A arder eternamente num lago de fogo. Isto é realmente contrário àquilo que é o caráter de Deus. E por isso é que é uma doutrina de Satanás, não é? É porque, efetivamente, é contrária a Deus. E sabes, uma coisa que eu achei aqui muito interessante é que realmente, como é que seria para aqueles que estão no céu, segundo esta teoria, ver um ente querido seu num lago a arder eternamente? Devia ser uma coisa espetacular. Deviam estar a usufruir do paraíso realmente de uma forma muito, muito alegre e feliz, não é? Nós vemos alguém que amamos a ir para o inferno, para este tal lado de fogo, e ficar ali eternamente a padecer e a gritar, não é? Isto realmente, se o ser humano parasse um bocadinho para pensar, com facilidade chegaria à conclusão de que isto não pode ser nunca uma doutrina verdadeira, não é? Mas Exatamente, exatamente. Realmente, a Bíblia fala sobre o fogo eterno, mas quando se refere ao fogo eterno, não no sentido de eternidade e do fogo durar para sempre, não é? A nossa lição dá os dois conceitos. Em relação a Deus, quando se refere a Deus, realmente está-se a falar a eternidade de Deus. Nós sabemos que Deus é para sempre. Mas quando nos fala da relação humana, não é? De situações humanas, fala-nos no sentido de para sempre, de extinção, não é? Então, quando a Bíblia nos fala aqui sobre o fogo eterno em relação ao inferno, é de que o pecado será destruído para sempre, não é? O pecador será destruído para já não existirá mais. É neste sentido, não no sentido desta teoria que acabamos de falar há pouco tempo, porque realmente não faz todo sentido e joga por terra o conceito que nós temos de Deus, não é? E, exatamente. Assim como o purgatório, que é o que está na lição de terça-feira, não é? O purgatório é assim uma paragem a meio do caminho, não é? A meio do caminho tu paras. E então, o que é que acontece neste purgatório? Eu vou-te ser muito sincera, eu felizmente nasci num lar a minha mãe sempre foi adventista, portanto eu nunca lidei muito bem, nunca fui à catequese, digamos assim, portanto eu não sei muito bem o que é que ensinam, não é? Mas, por aquilo que nós ouvimos, as pessoas ficam no purgatório até que as pessoas que estão na Terra, os familiares, os amigos,
consigam fazer, sei lá, missas, não é? Dar coisas aos pobres, por alma de fazer bem aos outros, para que aquela pessoa possa depois, como tu disseste no início da nossa conversa, limpar, não é? E de repente já têm acesso ao paraíso. Ora, Incrível. isto efetivamente é alguma coisa que na Bíblia não tem sequer sentido, não é? E a lição apresenta-nos pelo menos 4 razões do porquê, não é? Deste dogma do purgatório não ser apenas uma noção pagã e não ter nada a ver com aquilo efetivamente que a Bíblia e que Deus nos ensina, não é? Exato. As nossas orações não podem fazer nada por aqueles que estão mortos, porque os que estão mortos estão num estado de inconsciência, Jesus próprio disse, eles dormem, não é? E quando nós dormimos, estamos num estado de inconsciência, não sabemos nada do que se está a passar e temos que fazer, o que quer que queiramos fazer, temos que fazer no tempo de vida que Deus nos dá nesta terra, porque depois de morto já nada se pode fazer. Nem eu posso fazer por alguém a quem eu amava muito e a quem eu amo muito e que morre, eu não posso fazer mais nada por essa pessoa, não é? Mas a lição é muito clara e apresenta aqui, não é? Diz assim, a prática de orar pelos mortos é alguma coisa que realmente nós vemos com muita facilidade, não é? Eu trabalho num lar de idosos, como tu sabes, e felizmente ou infelizmente tenho que ir muitas vezes a funerais, não é? E o que é que acontece? Muitas vezes eu ouço coisas nesses funerais e deixam-me muito triste, porque aquilo que eu ouço é completamente distante daquilo que Deus nos diz. Exato. E é, Acontece e é incrível, e é incrível como as pessoas, também ao longo da lição falamos sobre isso, como as pessoas, por mais que tu tentas explicar ou tentar fazer entender que realmente isto não faz sentido, como elas se tornam endurecidas, né? No sentido de, não, tu podes dizer o que quiseres, mas deixa-me acreditar nisso. Há uns anos, há 2 anos mais ou menos, a minha irmã mais velha morreu, era muito querida, era a minha irmã querida de coração. Depois de um ano, a minha prima, que está em Angola, ligou-me e disse: Zilda, olha, nós queremos fazer a missa da Mana de um ano. O que é que tu achas? Olha, eu não perdi, na verdade, mas fiquei um tempo a conversar com ela sobre isso, porque depois corri o risco de fazer ela pensar que afinal a minha irmã não era tão querida assim como eu achava, como ela achava que era para mim. O facto de eu não estar a aceitar que se fizesse uma missa em honra à minha irmã, estaria a jogar por terra todo o sentimento que eu tinha por ela. Eu explico, olha, não é isso. Realmente, biblicamente falando, que isto não faz sentido, que a morte é um sono, que realmente podemos fazer o que quiser, mas já não vai mudar o destino da nossa irmã. E tentei explicar. Mas como foi difícil. Ela, na verdade, não aceitou. Ela disse, olha, eu respeito a tua decisão, mas deixa-me fazer isso, que isso faz bem à minha alma. Exato, Disse, exato. mas, É uma olha, questão com tudo. cultural, sabes que muitas Sim, vezes sim. é uma questão cultural. Mas quando nós olhamos para a lição e vemos que, efetivamente, Jesus compara e diz que aqueles que estão mortos estão na sepultura a descansar de forma inconsciente, quando nos diz que nenhum ser humano pode substituir a sua justiça, nem pode decidir o futuro de ninguém, não é? Nem em vida, quanto mais em morte, não é? E depois ainda nos diz que o nosso mediador é Jesus. E sabes que aqui Satanás usou uma subtileza muito, muito importante, porque tu repara, é como se ele dissesse ao ser humano: se tu fizeres isto, tu tens a capacidade de mudar aquilo que só Deus poderia mudar. E de repente eu fico no sítio do mediador que é Jesus, não é? Pois Que é é. o que tem a capacidade de interceder, porque foi o único que morreu por mim. E eu, às vezes, quando tento explicar, como tu estavas a dizer, tentaste explicar à tua irmã, às vezes, quando nós tentamos explicar isto às pessoas, as pessoas olham para nós como se nós estivéssemos a dizer alguma coisa transcendental, quando efetivamente foi o próprio Jesus que o disse, não é? Foi o próprio Jesus que, quando ressuscitou a Lázaro e quando ressuscitou a tantos outros, disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição, não é? Portanto, há coisas que realmente não conseguimos justificar, não é? Porque o pensamento humano é completamente, deixa passar o termo, é completamente absurdo, não é? Isto é absurdo. Eu poder fazer alguma coisa pelo meu pai ou pela minha mãe, que já faleceu, é completamente absurdo. Eu não tenho esse poder, não é?
Porque a única coisa que agora eles vão conseguir perceber e ver será a vinda de Jesus. Eles só vão acordar para isso. E estas coisas. Mas sabes, eu compreendo, é um assunto bastante complexo e está muito enraizado em muitas tradições e em muitos dogmas e em muitas coisas, e é muito difícil nós conseguirmos arrancar o ser humano daí, não é? Exato. Só É Deus. difícil. E Só agora Deus. temos a outra teoria, não é? Que é o paraíso com almas encarnadas. Sim, A foi igreja, aquilo que falaste logo no início, não é? Das almas pois, andarem assim a vaguear pois também. é, É. pois é, a igreja protestante, grande parte das igrejas protestantes não acredita, não fala muito sobre purgatório, não é? Isso é verdade. Mas sobre um paraíso com alma desencarnada, até nos filmes gospel, podemos dizer, nós vimos muito essas histórias, né? De que a pessoa morreu, era uma pessoa cristã, né? Que apresentam até a pessoa no céu, até lembro de já ter visto um filme onde a pessoa morreu e ressuscitou, e depois diz que foi para o céu, quer dizer, e parece ser uma teoria bíblica, no fundo, mas na verdade não tem nada a ver com a palavra de Deus, não é? Não tem absolutamente nada a ver com a palavra de Deus, porque a Bíblia já nos diz, já falamos disso há pouco tempo, que as pessoas quando morrem não sabem de absolutamente nada. Imaginemos até que isso fosse uma realidade. Que sentido faria agora a ressurreição? Como é que vamos ressuscitar se as pessoas já morreram e já estão lá no céu, já estão a andar? Qual é o sentido da ressurreição? Mas Jesus vai voltar para quê? todos os que morrem já são distribuídos por estes três patamares, inferno, Pois, purgatório e céu, então para que é que Jesus viria e iria julgar os vivos e os mortos, como eles dizem? Para quê? Se efetivamente já vamos recebendo o galardão conforme vamos morrendo, não é? Não havia necessidade de Jesus ressuscitar ninguém na altura da sua vinda. Ele vai fazer o quê? Vai mandar todos que estão no céu cá para baixo outra vez, para poder ressuscitá-los outra vez, para eles poderem ver a segunda vinda. Portanto, não faz sentido. não faz sentido. E quando nós aprofundamos efetivamente aquilo que a Bíblia nos diz e a perspectiva bíblica, que é aquilo que está na lição de quinta-feira, percebemos com muita facilidade que, infelizmente, toda esta teoria só serve para enganar o ser humano e o desviar daquilo que é o caminho de Deus, não é? Exatamente. É tudo, são tudo teorias satânicas para contrapor realmente a palavra de Deus, não é? E fazer-nos pessoas completamente perdidas e confusas, porque isso é uma confusão muito grande em termos do próprio cristianismo em si, não é? Ok, nós acreditamos que Jesus vai voltar, mas também acreditamos que Jesus vai voltar, acreditamos na ressurreição dos mortos, mas também acreditamos que quando as pessoas morrem, vão já distribuídos ou para o céu ou para o inferno. Exato, Então, por que Jesus vai voltar? exato. E a Bíblia fala sobre a ressurreição dos mortos, que são coisas que realmente não Aquilo que fazem nenhum sentido. nós não temos em nós nada que seja imortal. É isso que a lição de quinta-feira nos diz. Nós não temos nada em nós que seja imortal. Então, como é que nós íamos ter uma alma imortal? É isto que as pessoas não conseguem explicar. Se nós, seres humanos, não temos nada imortal, então como é que adquirimos uma alma imortal para poder estar a fazer todas essas coisas depois de que o nosso corpo, não é, morre? Então, neste caso, só morre o corpo e a alma não morre, não é? Não é? Onde é que está? Então, e onde é que está aí o fundamento bíblico? Onde é que está, efetivamente, a passagem bíblica que nos ensina isso? Não existe. E é importante as pessoas perceberem que não existe. A imortalidade é uma característica só de Deus. Nós não temos nada imortal. Teremos um dia, se Deus quiser, não é? Se nos der a graça de um dia estar no céu. Mas enquanto aqui estivermos nesta terra, não há nada em nós que seja imortal. Isso é verdade, isso é verdade. Enquanto estivermos neste mundo de pecado, porque os nossos primeiros pais pecaram, não é? Nós, infelizmente, estamos condenados à morte. Exato. E graças a Deus que Jesus veio, deu a sua vida por nós. Então, quando Jesus voltar, Jesus deu a vida, ressuscitou e foi para o céu. E Ele prometeu-nos: todos aqueles que crerem em mim, ainda que estiverem mortos, viverão, não é? Então, a nossa esperança é essa, que quando Jesus voltar, seremos transformados
e aí sim viveremos para sempre. Exato, Enquanto vivemos nesse mundo, estamos num mundo de passagem e a morte é um sono, é um descanso, e ainda bem que é assim, não é? é verdade, E, exatamente. aqui em 1 João 5,3 diz assim: nisso consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os Uhum. seus mandamentos não são pesados. Realmente, quando nós crescemos com esta teoria, ficamos confortáveis, nem sequer pensamos, na verdade, na confusão, biblicamente falando, que isto é. Ficamos confortáveis o facto de saber que o nosso. Acabamos pensando sempre que o nosso ente querido está no céu, que é mais confortável para nós pensar assim. Dificilmente pensamos que o nosso ente querido está no inferno a arder, não é? E se calhar até eu conheço, há tempos ainda falei com alguém que me disse eu sou cristão, meu irmão também cresceu na igreja, mas depois ele afastou-se, foi para os militar e depois morreu. Eu ando angustiada já há muitos anos a pensar que o meu irmão estará perdido para sempre. Eu não sei se essa teoria do castigo eterno acabou sufocando o coração desta pessoa com quem falei, mas realmente, quando nós acabamos acreditando neste conceito de que o nosso ente querido está condenado e, estando condenado, está a arder no inferno para sempre. Isto é terrível, não é? Uhum. E perdemos realmente de base o verdadeiro conceito de que é o amor de Deus. Exatamente. Bem, minha querida Isilda, nós temos que terminar. Pois, E vamos terminar da mesma maneira que começámos, com o verso áureo que diz: examinai tudo e e retende. retendo bem. Este é o objetivo desta lição, é que realmente Exato. nós possamos ajudar aqueles que de qualquer maneira se sentem confusos, não percebem ainda o que está por detrás de todo este assunto da imortalidade da alma. Procurem aprofundar. Não é no espaço que nós temos aqui nas palavras cruzadas que nós conseguimos não é, explicar todos os pormenores, mas procuremos aprofundar, examinar efetivamente, para que possamos ter mais tranquilidade e paz no nosso coração. Sabes, sempre que nós apresentamos às pessoas o estado do homem após a morte na perspectiva bíblica, o seu coração se enche de esperança. Esperança num Deus que é amor, num Deus que está a preparar um lugar maravilhoso, onde quer que tu, eu e todos os nossos queridos possamos também estar um dia, mas só e unicamente quando Jesus voltar. Foi um prazer Amém. muito grande estar contigo, minha querida. Igualmente.